Bom dia, gente, bem-vindos para mais uma aula de gestão financeira. Vamos dar início. Esse começo, ele é parecido. Vamos lá. Então, nosso olhar para a realidade. Estava pensando hoje que, espero, né, que chegando aí na reta final, o olhar de vocês para a gestão financeira, ele tenha se ampliado um pouco, mas a gente sabe que sempre falta um pedaço. E a gente vai caminhando aí no sentido de ampliar esse olhar. Gente, um feedback em relação às notas. Esse feedback, ele é geral, né? Eu posso repetir ele ao final de novo, mas é assim, ó. Nessa tabelinha, o que eu quis dizer para vocês? Que a menor nota até o quiz 7 é 5,9 e a maior nota é 9,7. Então, eu tenho aqui uma tabela de frequência. Na primeira coluna, 5, 6, 7, 8, 9, são as notas que frequentaram essa parcial aí até o quiz 7. Então, nessa tabela, onde eu tenho lá 27 notas, a nota 5,9 aparece uma vez, que aqui na tabela está traduzida pelo 5. Depois tem uma nota 6 e alguma coisa, que aparece uma vez. Depois tem notas 7, 4 notas 7 que aparecem 4 vezes. Notas 8 que aparecem 10 vezes nessa tabela. Bom dia, Will. E a nota 9, tem 11 alunos com nota 9. Então, essa parcial é até o quiz 7. Então, quando eu começo a introduzir o quiz 8, o 9, o 10, até o último, 8, 9, 10. Então, são basicamente esses três. Acho que eu fiz o 11 também, mas o 8, 9 e 10 é que completam aquelas 7 notas. Aí, até o quiz 7, escolhendo as 4 maiores, a gente tem essas médias parciais. Então, a fim de cálculo, agora, eu sugiro que vocês usem uma nota em torno de 6. Isso significa que vocês precisam garimpar os 6 aí para avaliação conclusiva. O meu processo, por hora, ele terminou, né? Então, aquele processo seletivo que eu cheguei a comentar com vocês na semana passada, eu passei na prova da segunda etapa, só que pelo número de vagas que tem, que são 60, e pelos números de candidatos que passaram na prova, então eu entrei num lugar no ranking que ele não me leva para a próxima fase. Então, ele me leva para um cadastro de reserva. Então, eu fui para o cadastro de reserva. E talvez eu seja chamado aí, ainda nessa fase, dependendo aí da performance desse pessoal que foi chamado para a próxima fase. Mas, por enquanto, eu estou no cadastro de reserva. Aí, eu peço desculpa, esse feedback ele atrasou, e eu espero que até antes da próxima aula, vocês estejam recebendo uma mala direta com o boletim de vocês, falando exatamente qual é a nota de cada um. E isso que eu acabei de falar do feedback das notas, no final da aula eu repito, né? Vocês podem me lembrar por favor. Como já está gravando, vocês já podem deixar os nomes aí, né, com o RA, por favor. Bom dia, Karina. Eu vou virar a página. Então, a gente está aqui na segunda parte, né, do quiz 10, e a gente está revendo aí as 20 questões do quiz 10. Dessas 20 questões, já tem 10 escolhidas aí para a nossa avaliação conclusiva. Então, vamos lá. Posso prosseguir? Alguém quer perguntar algo?
Vou virar. Mas vocês podem me interromper, sem problemas. Vamos lá. Questão 11. Qual é a finalidade de constituirmos um capital de reserva? Para situações emergenciais, B, para estarmos preparados para emergências e, na melhor das hipóteses, termos uma base para aposentadoria, C, para termos uma boa aposentadoria, D de dado, para termos um valor acumulado para utilização de quando em quando, E, para realização de um sonho. A, B, C, D ou E, gente? Uma primeira resposta, Welton, Vandercleia. Isso, gente, é isso mesmo. Correto. Alternativa B de bola. Então, virando a página. Essa é fácil, né? Agora começam as contas. Calculadora aí, por favor. Gente, ó, uma proposta aqui para a aula que vem, que a gente está com tempo, é a gente trabalhar um pouquinho da parte da operação de planilhas eletrônicas. O Excel, por exemplo. Eu vou usar o Excel. E se vocês tiverem essa iniciação para a planilha eletrônica, para quem não tiver, então, para fazer essas continhas aqui, vai ficar muito fácil e muito rápido. Pesquisa agora. Vocês concordam que a aula que vem a gente dedique um tempo para essa parte operacional da planilha eletrônica? Pode ser? Ou todo mundo aqui já conhece e não tem necessidade? A gente repetiria essas questões na própria planilha eletrônica. Antônio precisa, Vandercleia pode ser. O Elton abriu o microfone e fechou. Oi, professor, bom dia. Bom dia. Por mim, tudo bem. Tudo bem? Só lembrando do meu começo com matemática financeira lá em 1979, então eu andava com as minhas fórmulas, com as fórmulas de matemática financeira na agenda. Mas conforme o dia a dia caminhava, eu percebia que eu não precisava das fórmulas, né? Porque eu já tinha uma calculadora, né? Naquela época não era a 12C, mas eu já tinha uma calculadora financeira. Então, era muito fácil, muito rápido de trabalhar. E hoje, com Excel também, pode ser. A gente não vai trabalhar as funções financeiras, mas a gente vai trabalhar, assim, a base da planilha e a gente dá dicas aí de como fazer, né, essas operações básicas aí e, de repente, só fazer entrada de dados e já ter o resultado da necessidade. Tá bom? Vão pensando aí, a gente vai bate o martelo nisso aí. Então, vamos lá. Questão 12. Qual o rendimento, no regime de capitalização simples, de uma aplicação de R$6.000 a 1,71% ao mês por 9 meses? A gente tem lá 3, 4, 5 respostas. Qual é a que de cara cai fora? Breno, bom dia. Aqui o Elton respondeu a C de casa, mas a de cara cai fora, qual é? Aí. Porque, assim, rendimento é um pedaço. O que rende, em geral, é um pedaço do que a gente investe. Agora, na E, eu tenho algo que a gente investiu, mais alguma coisa. Então, quem dera, né, as nossas aplicações
pudessem ser assim, né? De repente, a gente tem um rendimento que traz de volta o nosso dinheiro mais alguma coisa. Então, a gente tem aí um benefício de mais de 100%. Então, bom dia para quem chegou agora, Isaías, Beatrice. Então, aí eu tenho uma resposta que fala sobre a alternativa correta, gente. É a C? Alguém tem uma outra resposta? Duas respostas. Três respostas. 6.000 é o capital que a gente aplica. É juros simples. Então, a gente não precisa de nenhuma calculadora especial para fazer essa conta. Quando a gente calcula lá 1,71%, a gente tem um rendimento de um mês vezes 6.000, 1,71%, um mês. 4 vezes, a gente tem o rendimento. Não bateu, 6.000. 1, 2, 3, 1,71%. E acho que eu dei a resposta para vocês em juros compostos, né? Dessas alternativas. Deixa eu ver, 6.000. Não, é 9 meses, né? Perdão, gente, eu calculei como 4, mas é 9 meses. Então vamos lá, 6.000 de novo, 1,71%, 9 vezes, não 4 vezes. É isso mesmo, bateu, é a C de casa, R$ 923,40. Gente, ó, vejam lá que na alternativa A não tem o R cifrão, né? Então, poderia até os números estarem certos, mas ela fica errada. Na B de bola, tem o R cifrão, mas tem um erro de arredondamento. Na D de dado, tem uma outra apresentação, que é o valor com sufixo, a palavra reais no fim. Prefixo, R cifrão. E no sufixo, a palavra reais. E a E de elefante é a situação de erro mesmo, né? Aquilo não é rendimento. Vou virar a página, gente. Olha lá. Questão 13. Qual o montante gerado? Qual a alternativa? Duas, três respostas. 4, legal. É isso mesmo, gente. Montante gerado é a alternativa A. R$ 6.923,40. O rendimento mais o que a gente aplicou, que era 6.000, né? O rendimento de R$ 923,40, somado aos 6.000, eles vão nos dar aí o resgate ou montante. Aquilo que a gente retira ao final da aplicação ou montante, né? Que é a soma do capital mais o rendimento, mais os juros. Vou virar a página, gente. 14. No regime de capitalização simples, a 1,71, 1,71 corresponde a que taxa em 9 meses? Karina já respondeu, B de bola. Welton. Andecleia.
Legal, gente, é isso mesmo. Correto. Essa daí eu vi que é uma questão que eu fiz para vocês responderem em um segundo. Não é? Juros simples é multiplicação. Se a gente multiplica 9 por 1, vai dar 9. E aí, a única alternativa que tem o 9 no final. Tem duas alternativas, que tem o 9 no final, é a B e a E. Né? E no caso da E, tem erro de publicação, porque não se fala, né, que o 1539 é porcentagem. Então, isso é um erro. Poderia ser assim, 15... tem dois erros, né? É 15,39% pelo período. Aí estaria correto. Mas além de faltar a unidade, né, que é a porcentagem, tem também a separação pelo ponto. Né? No Brasil é a vírgula. Então está correto, B de bola, gente. Com calculadora na mão, não deixem de deixar os nomes aí, quem não deixou, né? Nome RA, virando a página. Questão 15. Agora, juros compostos. Qual o montante no regime de capitalização composta de uma aplicação de R$ 7.400 a 2,9% ao mês por 4 meses? Karina respondeu. Será que eu errei? Pela digitação, não é a D. Pela digitação, não é a D. Professor, você colocou duas respostas iguais, a A e a C. A e a C. Mas qual que é a resposta certa? Seria os 8.296,47 mais R$ 100. R$ 100. Essa daí é uma questão para recurso. É isso mesmo. Então, a resposta D, ela está com o valor correto, mas com a representação errada. Pelo nosso combinado, não tem resposta certa aí. E quando, de repente, um concurso coloca duas respostas iguais, isso aumenta, né, a chance do acerto. As duas respostas iguais têm diferença na pontuação. É verdade, está com a pontuação invertida. Uma é a pontuação inglesa e a outra a pontuação francesa. Perfeito, Will. Os números são iguais, mas a publicação ela é diferente. Espero não ter feito isso na prova para vocês, para não confundir. Mas se isso ocorrer, é uma questão que deve ser anulada e é um ponto para todo mundo. Não é? Mas o valor correto é a da D de dado, mas a representação ela está errada. A gente não pode colocar numa placa reais no prefixo e no sufixo. Tá claro aí para todo mundo essa questão? Sim. Se vocês nesse último processo, eu fui uma pessoa que entrou no último minuto para responder. E o prazo era 23h59. E eu respondi às 23h59. Só que deu prazo expirado. Imediatamente eu entrei com recurso e ganhei. Por isso que eu continuei no processo. Porque 23h59
tem que ser um número menor que 24 horas. E porque lá no edital não deixava claro que era 23,59 redondo. Só para falar, isso foi agora no finalzinho de outubro. Isso, Will. Nessa questão 15 não tem resposta certa, pela redundância da publicação. Isso foi o que a gente combinou, certo? Aí, por exemplo, um concurso ele poderia considerar essa resposta correta e alguém que tenha marcado uma outra resposta pode entrar com recurso e ganhar esse ponto. Virando a página. Questão 16. Na aplicação acima, qual é o rendimento gerado? P de bola. Primeira resposta. Duas respostas. 3. Vou retomar. Na questão anterior, a gente viu que o número certo é da questão D, não é? Aí, se tem 8.296,47 é montante, daquele valor, se a gente tira o valor investido, 7.400, a gente tem o rendimento, que é a pergunta da seguinte. Então, 7.400 com 896,47, que é da B de bola, a gente chega naquela resposta lá de 8.296,47. Então, esse é o valor do rendimento. Aquela alternativa E, ela mostra o montante, mas tem um valor errado, né? Ela, de cara, é uma que pode cair fora. Questão 17. Posso virar a página? Tá rápido, né? Vocês viram que as contas são rápidas. Eu não sei se... eu acho, né, que com a planilha, quando a gente trabalhar, vai ficar mais rápido ainda. Mas, de qualquer forma, a avaliação conclusiva ela fica aberta por 24 horas. Né? Aí não tem timer. Se alguém abrir a prova e começar a fazer, não tem um timer de 1 hora, 2 horas, 3 horas. A pessoa pode ficar com a prova aberta o tempo que for necessário. Mas aquilo que eu falo desde o começo, 10 questões, 7 objetivas e 3 discursivas, dissertativas, o que acontece? É muito rápido de fazer. Virando a página, gente. Questão 17 agora. No regime de capitalização composta, 2,9 ao mês corresponde a que taxa em 4 meses? 2,9. Karina está afiada, respondendo rápido. Duas respostas. Mais alguém? A Decleia C também. Isaías C. É isso mesmo, gente. C de casa. Certinho. 12,11% por 4 meses. Virando a página. Questão 18. Qual o montante no regime de capitalização compostas de uma aplicação de 9
1,6 mil reais a 3,9% ao mês por 3 meses. Então, resposta curta, como se fosse um exemplo de uma das alternativas. Então, aqui é considerada a publicação também. O que a gente publica aqui de resposta? Qual o montante nessa questão? Pela facilidade, a minha sugestão é que comece com F cifrão. Karina já respondeu. O Elton caprichou na publicação. Mais alguém? 9.600 é o capital. O prazo é 3 meses. A taxa é 3,9. Quem não respondeu está satisfeito com a resposta ou quer alguma orientação de como fazer? Caguei. Quero uma orientação de como fazer, professor. Ah, ok. Então, é juros compostos, não é? Aí, indo aqui, ó, a fórmula é a mesma. Montante igual capital, que multiplica 1 mais o I. Fecha parênteses e eleva ao prazo, né? Que no nosso caso é o tempo. Essa é a fórmula. Lendo lá o resultado, ele pergunta qual é o montante ele já está isolado. Então, ele continua aí do lado direito da fórmula, né? E eu cheguei a comentar que 9.600 é o capital. Então, aquilo que a gente aplica é o capital aplicado, né? 9.600, que multiplica aí 1 mais, que é da fórmula, e o I é aquele 3,9. O 3,9 dividido por 100, ele é o nosso índice. Então, vai dar 0,00, digitação, 0,039. Fecha o parênteses, elevado ao tempo, prazo de 3 meses. A substituição aí está clara, Camila? Sim, professor. Aí, a primeira coisa que a gente faz é o parênteses. Fazendo o parênteses, a gente vai ter lá 9.600, né? Em juros compostos, toda vez que a gente pergunta pelo montante, a gente aplica essa única fórmula que a gente trabalhou lá no nosso... em todas as nossas aulas, né? Então, 1 mais aquele valor vai dar 0,39. Já fiz a soma do parênteses. E fora do parênteses vai ficar agora o quê? O que é o 9.600, que multiplica 1,039 elevado ao cubo. Só para deixar bem explicitado, né? Uma calculadora que não tenha a tecla de potência. O que é aquilo lá? 9.600, que multiplica 1,039, que multiplica 1,039, que multiplica 1,039. Então, 1,039 ao cubo é ele multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Foi o que eu
acabei de digitar, 1039 vezes 1039 vezes 1039. Isso é uma continha de vezes. Na calculadora comum, pega esses valores aí, vai chegar nos 10.000, 10.767,57 quando a gente arredonda. E aí na resposta, a gente coloca, formata, né? No combinado, a gente tem lá o 10.767,57. Essa é a nossa resposta final. A resposta curta que vai no quiz da avaliação conclusiva, ou qualquer quiz que vocês responderem. Camila, perguntas? Não, professor, eu consegui fazer a conta, deu certinho. Deu, né? Você viu que na Deu. prova muda os números, né? Mas a lógica é sempre a mesma. A parte operacional não muda. Tudo bem? Aí, Tudo bem, professor. eu não vou virar a página, mas a pergunta seguinte fala do rendimento, né? O rendimento é os juros. Os juros, ele é igual o quê? Esse 10.767,57 menos o quê? O valor que a gente aplicou, 9.600. Certo? A Karina já calculou os juros aí. Mais alguém? O Elton. Camila calculou? Ainda não, professor. Aquele número 10.000 menos 9.600, quanto que dá? Isso, temos 3 respostas. Então, vai dar lá, ó, 1167,57. Na publicação, o que a gente faz? J igual R cifrão 1.167,57. R$ 1.167,57. Não esquece dos valores decimais, hein, Camila? Os centavinhos. Nenhum ricaço vai ficar feliz se perder 57 centavos, hein? Numa aplicação. Perguntas aqui, gente? Tá claro? Estou copiando esse pedaço. Vou virar a página. Então, na aplicação acima com o rendimento gerado, vou colar aqui a resposta. E depois a taxa, né? Em 3 meses, 3,9 equivale a quanto? Se a gente fizer a continha aqui, seria aquele pedaço da fórmula 1,039 que multiplica 1,039 que multiplica 1,039.
Então, essa conta dá quanto? Ela totalmente aberta. Deixa eu ver aqui na minha calculadora. O Elton já publicou aí a taxa. 1,039 elevado ao cubo vai dar, com todas as casas, 1,12, 16, 22319. Na minha calculadora aqui. 12, 16, 22319. Aí, na hora que a gente publica, aquele número, vamos lá, menos 1, que vai ficar igual 0,1216 22319. E para transformar em porcentagem, a gente multiplica por 100, que vai ficar igual a 12,16 22319. Aí, na hora de publicar a resposta, taxa é igual a 12,16, duas casas decimais. Nesse caso aqui, exclusão do 2. A gente não pode esquecer do símbolo percentual e a periodicidade, né? Por 3 meses. Ou a gente pode escrever 12,16% ao trimestre. Tá claro aí, gente? Muito fácil. A nossa prova é só isso. Alguma pergunta até aqui? Nenhuma? Eu vou retomar lá na frente. Tranquilo, Will? Eu vou tomar lá só o feedback de novo para quem chegou depois. Aqui, ó. Então, essa tabelinha tem o 5,9 na primeira coluna, 9,7 na primeira coluna, na primeira linha. Então, isso daí é o tamanho da banda. A menor nota que apareceu foi o 5,9. E a maior nota é o 9,7. Isso daí é referente aos quizzes até o quiz 7. Então, falta corrigir o 8, 9, 10 e 11. 4 quizzes. Considerando 4 notas, não é? Até o quiz 7. E considerando as 4 maiores notas até o quiz 7, a gente tem essa banda de médias, de 5,9 até 9,7. Então, qual foi a frequência das notas, né? Lá na faixa de em torno de 5, o que acontece? Tem uma nota só. Em torno de 6, tem uma nota só. Na nota 7, a gente tem 4 alunos com nota 7, alguma coisa. Na questão, na banda 8, ou na frequência 8, a gente tem 10 alunos com uma nota em torno de 8. E para a nota 9, a gente tem 9 alunos com a nota nessa banda aí de 9. A maior nota nessa faixa aí é 9,7. Então, vocês podem, por exemplo, a menor nota aí é 6, arredondando, e menor nota 6 significa que essa pessoa vai precisar de 6 na avaliação conclusiva. Se uma pessoa que precisa de 6 na avaliação conclusiva, ela consegue acertar só
as dissertativas, as 7 questões dissertativas, ela já tem uma média final melhor, né? Melhor e para promoção. Mas, como eu falo aí para vocês desde o começo, precisa mirar no grande, né? Se vocês puderem garimpar o 10, é melhor. Agora, até a próxima aula, espero que eu não me atrase mais, eu vou corrigir aí o 8, 9, 10 e 11 e faço a média da avaliação continuada. E aí, via mailing, eu mando para vocês. No Quiz 9, vocês colocaram lá o e-mail, né? Então, eu faço um mailing e mando aí o boletim para cada um. E aí vocês vão ter exatamente a ideia de qual é a média da avaliação continuada de vocês, das 4 notas maiores que vocês obtiveram. E daí vocês podem estar fazendo o cálculo para saber qual é a necessidade de nota para avaliação conclusiva. Mas por essa tabela, pensando na pior hipótese, a pessoa precisa tirar 6. E tirar 6 na conclusiva, como eu falei para vocês, não é difícil, é fácil, é só acertar as questões objetivas. Quem acertar todas as questões objetivas vai tirar 7. E outra coisa, para a aula que vem, eu sugeri aqui no começo da aula que a gente trabalhe aí uma base da planilha eletrônica Excel. E a gente pode dar aí o caminho das pedras para começar a utilizar a planilha eletrônica Excel e também como a gente faz para a planilha eletrônica Excel de forma simples, sem usar as funções financeiras, né? Só fazendo essa parte operacional de continha que a gente faz, como a planilha ela pode estar nos auxiliando em relação a feitura, né? Como fazer cada uma das questões com contas da nossa prova. Então, essa foi a minha sugestão. Espero que vocês, em relação à nota, tenham ficado mais tranquilos. Não é ainda alguma coisa personalizada, mas acredito que eu termino isso até antes da próxima aula. Aí todo mundo vai começar a próxima aula já sabendo qual é a nota, e depois, na semana que vem, na aula da semana que vem, a gente trabalha o Excel. Perguntem aí, gente. Ou a maioria aqui não precisa dessa base do Excel, todo mundo já sabe. Porque lá no começo da aula, 2 pessoas responderam que seria útil. Não, professor, seria útil sim o Excel. Eu não conheço também não, para praticar. Legal. Então, aí, inclusive, essa aula fica gravada, né? Uma pessoa, de repente, pode participar da aula. Então, como são 24 horas, às vezes, acho que todo mundo tem o Excel no trabalho, né? Ou, de repente, pode conseguir aí usar o Note, né, de algum amigo, de algum colega. E aí faz a parte operacional, exercita, né, a parte operacional. Acho que é legal. E a aula fica gravada, a pessoa pode ler e reler e se preparar para fazer uma planilha para facilitar aí o uso do cálculo para fazer as questões da prova. E essa base depois vai ajudar sempre na construção de qualquer outra planilha. Eu tenho 13 pessoas e 3 respostas só dizendo que vai ajudar. Quatro, 5.
Professor, 6. Fala, Welton. eu tenho uma dúvida de uma outra questão. Vou mandar aí no chat, aí você dá uma olhada, por favor. Sim, pode falar, Welton. Então, já deu maioria, então vai ajudar. Observar no gráfico do Ibovespa, com aquelas... Pois não, Welton. Qual é a pergunta nessa questão? Nesse caso, como fazer esse cálculo aí, por favor? Então, cada uma dessas taxas aí, 0,45, 0,35, 0,65, você transforma em índice. Certo? O 0,45 dividir por 100 e soma 1. O 0,35 dividir por 100 e soma 1. E depois o 0,65 você divide por 100 e soma 1. E multiplica um pelo outro. 1,0045 vezes 1,0035 vezes 1,0065. Ah, tá. Da mesma forma que calculou a inflação lá por período. Aquele cálculo da inflação acumulada, né? Isso é o valor de taxa acumulada. A única, hoje a gente acabou de fazer aí 1,039 3 vezes, não é? 3 meses. 1,039 vezes, 1,039 vezes, 1,039 vezes. Nesse caso de negócios, a taxa é constante durante o trabalho todo. Quanto à inflação, ela não é constante, ela oscila bastante. Então, a inflação de um mês, ela não é a mesma que a inflação do outro mês, para a nossa realidade Brasil. E o Ibovespa também, ele é flutuante, né? Todo dia ele tem uma taxa publicada e cada dia é um valor. E na hora de pensar no acumulado, a gente precisa fazer exatamente essa situação. Transforma em índice e multiplica. No caso de valores constantes, a gente consegue usar a tecla de potência, mas nesse caso, não. Aí tem uma resposta aqui da Karina, deixa eu confirmar. Então, 1,0045. 1,0035 vezes 1,0065 vezes. Vai dar 1,46. Perfeito. Por cento por esses 3 meses, Karina. Correto. Quando a gente fez a multiplicação, é um índice acumulado por 3 meses. Se eu quero saber a taxa, eu tiro o 1 e multiplico por 100. E arredondo. Vai dar 1,46. 1,46% pelo período dos 3 meses. Clareou, Welton? Eu entendi perfeitamente, só fiquei na dúvida porque essa questão, ela acho que foi uma das primeiras que você postou nessa questão da Ibovespa. Eu sempre vi inflação, mas eu entendi. Obrigado. Acho que ele aparece num quiz lá na frente, a primeira vez, né? Porque antes da matemática financeira, eu falo com vocês sobre inflação e daí esse cálculo da inflação acumulada é importante que pelo menos o gestor saiba, né? Ok? Não é ficar somando taxa e achando que tem um resultado aí. No caso da inflação, nem do Ibovespa, né? Todo mundo que quiser acompanhar a Bolsa também precisa, sei lá, do ganho acumulado de determinado período, vai fazer a conta dessa forma. E só dessa forma a gente vai poder comparar com outras aplicações. Então, como já deu maioria aqui, então a gente vai fazer o seguinte, na aula que vem a gente trabalha a planilha, né? E a gente trabalha essas contas aí da parte da matemática financeira, né? Que é a parte de cálculo da prova. Então, eu acho que tranquiliza vocês em relação às contas, né? Seria uma outra forma para ajudar. Quem não tem a planilha vai ter que exercitar pela calculadora.
e quem tiver a planilha, acesso à planilha, pode ter mais esse facilitador. De repente, se conseguir garantir aí as 7 questões objetivas, vai tirar os 7. E depois, para tirar o 8, 9, 10, também eu acho que fica mais fácil. Tudo bem? Aí o Isaías, ele colocou o nome e o RA. Para quem não colocou, não deixem de colocar. E, para finalizar, um pouquinho mais cedo, é a questão da última pergunta. Avaliação de hoje. Para mim, excelente, professor. Complementou e acho que está todo mundo mais tranquilo. Em relação ao feedback das notas, espero que todo mundo esteja um pouco mais tranquilo, apesar de ser generalizado. Que bom. Temos 2 comentários sobre a avaliação de hoje. Professor, muito boa a aula. Foi esclarecedora, né? Alguém está sentindo falta de algo? Está Vamos aí faltando algum pedaço? Que bom. Que bom que vocês estão gostando. Então, vamos lá. Então, semana que vem, vamos caprichar aí na questão da planilha e esclarecer aí tudo que for necessário. Então, a gente tem esse tempo, e inclusive ainda tem mais uma aula, que era aquela que eu já tinha comentado, que depois da aula de hoje, a gente estaria fazendo esclarecimentos finais. Então, a questão da planilha, ela pode vir aí para dar um acréscimo aí para a questão, né, do trabalho na gestão financeira. Quem não tem esse traquejo passa a trabalhar. Opa, legal. Então, essa troca de figurinhas que a Karina comenta é muito bom, né? Então, ela está agradecendo o Will e o Gabriel. Aqui tem 3 Gabriéis e a gente está falando aí do Gabriel V. Então, isso sempre, essa parceria precisa existir e é como o mundo corporativo hoje trabalha. Então, eu estou encerrando, agradeço aí a participação de todos vocês. A aula de hoje terminou. Encerrando a gravação. Vocês quiserem perguntar alguma coisa?